falar sobre Hermann Doiver, né, o contexto biográfico e intelectual. Eu já fui apresentado, né, pelo Tiago, então vamos em frente. Nos últimos anos, eu dediquei assim parte do meu tempo a estudar o pensamento de Doiver. Eu produzi esses 3 livros, né? O primeiro foi um curso mais introdutório sobre Kuyper, então foi quando eu realmente comecei a entender mais sistematicamente as premissas, né, do pensamento reformacional. Em seguida, eu acabei entrando no mestrado de filosofia, eu tinha um mestrado em ciência política, aí depois eu entrei no mestrado de filosofia e eu consegui fazer um estudo dedicado à filosofia política de Doiver. Então, minha formação é no direito e no âmbito do mestrado de filosofia eu me dediquei à filosofia política do Doiver. E, posteriormente, eu consegui... Deixa eu só fechar. Eu consegui entrar num doutorado de filosofia da UFC e consegui ano passado terminar esse doutorado estudando o Estado de Direito em Hans Kelsen e Hermann Doiver. Né? Kelsen foi um grande interlocutor do Doiver, e aí é no âmbito mais da filosofia do direito. Minha abordagem, assim, minha dedicação em termos de pesquisa é fundamentalmente orientada para filosofia política e filosofia do direito. Né? Então, eu tenho me dedicado, assim, efetivamente a esses assuntos. E acaba que o Doiver foi, assim, né, o autor que, em termos de pensamento cristão, acabou sistematizando muita coisa e ajudando demais a pensar de uma forma cristã sobre esses assuntos, ok? Então, se alguém tiver interesse, né, vocês encontram esses livros. Acho que tem na Amazon tem só esse Ordem Política que está em versão Kindle, os outros estão em versão física, ok? Ah, Pois bem, então vou começar a falar um pouco sobre o contexto biográfico. Vou usar o livro do Verbo, que foi um autor que conseguiu apresentar o desenvolvimento intelectual do Doiver, né, nesse livro, que não tem tradução em português, né, que é sobre a vida e o trabalho de um filósofo cristão, né, Hermann Doiver. Pois bem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o tempo, né, de vida do Doiver, porque quando a gente faz e pensa filosofia, estuda filosofia, é muito importante entender o momento em que o filósofo, né, desenvolveu as suas reflexões, dado que o momento histórico, né, ele realmente traz à tona as questões, né, importantes daquela época e ajudam a entender melhor o autor, considerando seu contexto. Então, Doiver nasceu no final do século XIX, e aí ele efetivamente começa a produzir ali em 1915 em diante, que ele começa a realmente apresentar algumas questões assim mais filosóficas. Então veja que é bem próximo ali à Primeira Guerra Mundial, e quando ele está, né, numa certa maturidade intelectual, ele passa passa pela Segunda Guerra Mundial, e depois vê, né, o Ocidente se reorganizando no pós-guerra. Então isso é muito importante, porque a gente vai ver que Doiver era um autor muito preocupado com filosofia do direito. Ele era formado, né, e doutor em direito, e também muito preocupado com filosofia política, né, ou com engajamento político cristão. Então, ele não era um autor só acadêmico propriamente, mas ele tinha um olhar muito direcionado para as questões da sociedade, para os grandes temas da sociedade. Então, nasceu em Amsterdã, né, capital dos Países Baixos, comumente aqui chamam de Holanda, né, mas certo mesmo é Países Baixos, né. E ele também morreu, né, na mesma cidade. Ele teve 9 filhos, né? Então, uma grande questão é como é que ele conseguiu desenvolver tanta coisa com tantos filhos, né? Mas Doiver realmente fez muita coisa, né? E eu vou falar um pouco sobre, e desenvolveu uma filosofia bem arrojada. Pois bem, em 1917, ele obteve o título de doutor em Direito Constitucional, quando, na sua tese, ele mencionou pela primeira vez uma visão filosófica da vida. Né? Então, ele usou esse termo na tese, ainda era bem jovem, e a tese dele foi relacionada a questões de Estado propriamente, questões de direito constitucional dos Países Baixos. E aí, quando ele termina esse doutorado, em 1917, ele se dedica, ele vai para uma cidade pequena e ele se torna, vamos dizer assim, um burocrata, né? Ele vai trabalhar com questões de taxas, impostos, administração pública daquela cidade, e depois ele ainda assume um cargo relacionado ao Ministério do Trabalho dos Países Baixos. Inclusive, depois de um tempo, ele até ganhou um prêmio de reconhecimento, né? Pelos trabalhos desenvolvidos
nesse ministério relacionado a questões de trabalho, direito do trabalho. E é interessante você ver que ele era realmente muito dedicado. Isso é uma marca assim, bem importante de Doiver, né? Então, os professores reconheciam amplamente, né, a dedicação de Doiver, e também no trabalho burocrático, e posteriormente, que a gente vai falar, no desenvolvimento da vida intelectual. 1922, então, veja, aproximadamente 5 anos depois do seu doutorado, Doiver tem um momento chave de sua vida, né, intelectual. Eu considero, assim, 1922 talvez o ano mais importante, né, de virada do pensamento de Doiver. Ele começa, de fato, a dar contornos a uma filosofia, né, propriamente cristã. Então, a primeira coisa que Doiver, né, trabalha é essa noção de uma crítica imanente. Ele diz, olha, todo pensador cristão sério, ele precisa começar uma discussão filosófica a partir de uma crítica imanente. Isto é, ele precisa analisar aquela filosofia considerando os seus postulados, premissas, e levar essa filosofia a sério a ponto de encontrar os seus problemas. Então, uma crítica interna. Posteriormente, ele precisa fazer uma crítica externa, uma crítica que ele chama de transcendente. Ou seja, assumir determinadas premissas em detrimento àquela filosofia que está sendo analisada e, ao apontar os problemas daquela filosofia que está sendo analisada, conseguir apresentar uma filosofia que possa fazer um contraponto que obtenha reconhecimento externo, né? o validade universal, como ele falava também. Então, a ideia é que você comece de dentro para fora e, ao sair, né, das premissas daquela filosofia que está sendo analisada, seja possível desenvolver um arsenal filosófico capaz de contrapor uma filosofia humanista, né? Então, ele fez isso. A filosofia de Doyle, fundamentalmente, é um movimento da crítica imanente para a crítica transcendente, né? Basicamente, o tempo todo ele vai para o neocantismo, né, faz a crítica imanente e faz depois a sua crítica transcendente, né, fenomenologia, etc. Então, sempre esse movimento. Nas teorias sociais que Doyle analisa, sempre um movimento crítica interna para a crítica externa, né? E também é nessa época, de 1922, que ele desenvolve o seu realismo crítico. Ele pensa o seguinte, que a realidade que Deus, a realidade, leia-se criação, é ordenada pela vontade de Deus, né, por meio da sua palavra, e ela independe da nossa consciência, né? Então, isso era muito importante na época, porque, em geral, se acreditava, especialmente sob a influência de Kant, né, que você tem categorias a priori, que quando obtém os dados externos, né, os fenômenos, essas categorias, numa síntese com esses fenômenos, dão sentido à realidade externa, né? Então, o mundo externo ele não tem sentido em si, né? Você não tem um agente externo que dê um sentido a esse mundo que nós conhecemos, e é a mente humana, né, por meio de uma síntese racional, que vai dar sentido a esse mundo externo. Então aí você tem uma dependência, né, do sujeito, né? Esse sujeito, nessa relação sujeito-objeto, o sujeito é muito importante para dar sentido ao mundo externo. E Doivert vai dizer, olha, não, na verdade a realidade é ordenada por Deus, ela não depende da nossa consciência para ter sentido, né? Então, na experiência ordinária, na experiência do dia a dia, as coisas já têm sentido por si, né? E elas são muito mais ricas do que a experiência propriamente teórica. Então ele tem esse insight mais ou menos nessa época, e ele também começa a desenvolver uma preocupação com definição sobre as categorias de região. Esse é um termo inicial que ele usa, depois ele não vai usar mais esse termo, mas a ideia é que você conseguisse definir, nessa realidade ordenada por Deus, quais seriam, digamos assim, os aspectos dessa realidade, né? Quais seriam, vamos usar essa palavra, dimensões dessa realidade, que possibilitam que se desenvolva uma ciência biológica, química, física, do direito. Então, como é que a reflexão teórica percebe essas categorias diferentes de ciência, né? E aí veja que esses insights são muito importantes, porque Doivert, ele, quando termina o seu doutorado, ele fica muito dedicado à filosofia do direito. Ele fala isso, né? Que ele passou, depois do doutorado, ele ficou estudando e remoendo ali filosofia do direito. E é quando, em 1922, ele começa depois de perceber muitos problemas, né, na filosofia do direito, muitas faltas, na própria universidade que ele estudava, que era a Universidade Cristã, ele disse, olha, aqui não tem um arsenal de filosofia cristã propriamente para a gente poder analisar outras filosofias. Então, ele sentindo essa falta, ele vai dizer, olha, é preciso desenvolver uma filosofia, né, uma teoria da realidade capaz de fazer frente a essas filosofias humanistas. E aí, ainda em 1922, acontecem dois fatos importantes, né? Doivert, ele tem
estava com uma preocupação de desenvolver uma teoria sobre a realidade, porque Doiver queria saber o seguinte, a pergunta de Doiver na época era o que é filosofia do direito e qual é o âmbito de atuação da ciência do direito, né? Quais são os princípios do direito que definem a sua ciência, a sua metodologia. Então, essas eram as preocupações de Doiver. Só que ele viu, olha, eu não tenho um arsenal filosófico para pensar o direito, porque o direito está relativo a outras ciências. E como é que eu defino essas categorias de região das ciências se eu não tenho uma teoria sobre a realidade? Então, esse site é muito importante, porque aí Doiver começa a fazer perguntas de segundo nível, né? Ele diz, não, eu quero saber o que é a ciência do direito, mas para isso eu preciso subir um nível, ou seja, um passo adiante, no sentido de entender a realidade de uma forma mais complexa, e aí entender o papel do direito, né, o âmbito do direito dentro dessa realidade. Pois bem, então é nessa época que Doiver, ele tem um insight, ele estava andando nas dunas, né, de uma determinada cidade, agora que eu não me lembro o nome, e ele teve um insight. As dunas ele fala dunas, mas seria uma praia, né, dessa cidade. E ele tem um insight que ele percebe o seguinte: olha, na verdade, a ordem que Deus criou, a criação, né, divina, ela tem uma ordem com vários aspectos, né, de significado, com vários modos de significado. E esses modos de significado que possibilita diferentes campos de ciência. Então, veja, a experiência ordinária, a experiência comum da criação, ela é muito complexa. Só que nós não podemos apreender o sentido todo da criação de forma unificada. Eu preciso teorizar os aspectos dessa realidade. E aí ele começa a dizer, ok, maravilha. Então, existe uma coerência dentro da criação, né, com diferentes aspectos. E qual seria o aspecto do direito? Então, esse é um insight muito importante que Doiver tem em uma caminhada na praia. E ele também tem um insight importante, e é uma virada de chave muito importante, né, no pensamento de Doiver, quando mais ou menos nessa época, 1922, ele diz que, porque Doiver, ele fala numa entrevista em 1973, que ele diz assim, olha, quando eu era jovem, tudo era Kuiper, todo mundo falava de Kuiper, e aí aconteceu que eu já estava meio que saturado, né, disso, e eu não estava com muita disposição para estudar Kuiper. Eu era ele era muito crítico, né, Doiver mesmo, ele criticava os professores, criticava as outras filosofias lá, enfim, ele era muito crítico, inclusive do próprio Kuiper, né, ele achava que Kuiper tinha um elemento ali um tanto quanto escolástico, né, e Doiver é bem reticente em relação à escolástica, ao pensamento, né, católico, enfim, a filosofia católica, Tomás, etc. E aí, o que é que acontece? Ele disse que estava um determinado dia, na escrivaninha tinha um livro sobre Pentecostes e Kuiper, e ele estava meio assim de bobeira, ele pegou o livro e começou a ler. Aí ele ficou preso na leitura porque ele se surpreendeu, porque Kuiper, ele diz, olha, naquele texto, Kuiper tinha se afastado um pouco do elemento escolástico e tinha percebido um elemento muito importante, que o centro do ser humano não é a razão, mas é o coração, né? Então, aquilo foi a virada de chave. Na nova crítica, né, do pensamento teórico, Doiver diz isso logo no começo, olha, a descoberta de que o coração é a raiz, né, da existência, do pensamento da vida, foi a virada de chave no meu pensamento, né? Então, esse foi um insight muito importante e uma contribuição direta do Kuiper. Então, vou falar um pouco, né, depois sobre essa questão do coração, né? O coração é o âmago, o centro do ser humano, que tem diferentes funções, e isso foi muito importante para Doiver fazer uma crítica ao pensamento neocantiano, né, e outras filosofias da época. E aí Doiver começa a perguntar, ok, quero desenvolver uma teoria sobre a realidade, né, que a gente poderia dizer uma ontologia, né, ou seja, compreender a ordem da realidade. Como esses aspectos dessa ordem da realidade, né, criada, eles se relacionam entre si. Como o ego, ou seja, o eu, o coração, se relaciona com as coisas externas. Então, essas são as preocupações de Doiver, né? Ele quer saber como os aspectos vão se relacionar, os significados, né, da criação se relacionam, e como o ser humano, o ego, o coração se relaciona com essas coisas externas. Pois bem, e aí, em 1922, já começando a desenvolver essa teoria da realidade, essa preocupação com a teoria sobre a realidade, para depois voltar para questões políticas e jurídicas, Doiver, ele se torna diretor assistente da Fundação Kuiper. Kuiper tinha morrido em 1920, né, em Haia. Doiver foi para Haia, né, onde estava essa fundação Kuiper. Essa fundação tinha sido aberta fazia bem pouco tempo,
e Doiver assumiu como diretor assistente. E aí, essa fundação foi criada justamente em homenagem a Kuyper, né, que tinha morrido há uns 2 anos antes, mas ela visava subsidiar o movimento kuiperiano, né, que era um movimento antirrevolucionário. Então, um movimento que tinha um partido antirrevolucionário, né, de fundamento cristão, que queria se contrapor ao que Kuyper chamava de modernismo, né, o espírito da Revolução Francesa. Então, Doiver ele vai e assume a diretoria dessa fundação e ele desenvolve um trabalho partindo de 3 áreas, né? A área jurídica, a área política e a área acadêmica. Então, ele cria 3 frentes nessa fundação para um desenvolvimento de uma filosofia cristã. Veja, o trabalho é teórico, mas o propósito ele é político-prático. Isso é muito importante a gente perceber em Doiver. E eu vejo muito poucas pessoas falando disso. Doiver ele é um autor muito preocupado com questões sociais e políticas, muito mesmo. Apesar de ele desenvolver um trabalho fundamentalmente teórico, acadêmico, mas sua preocupação era fundamentalmente política e prática. Dito isso, ele passou 4 anos nessa fundação e ele disse que foi o período mais frutífero, intelectualmente falando, né, da sua vida, foi quando ele realmente desenvolveu as premissas mais básicas de sua filosofia, certo? E aí ele acabou desenvolvendo, né, uma reflexão sistemática sobre a teoria e a ação política cristã. Veja que era um contexto de uma Europa, né, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial, era um contexto de uma Europa muito convulsionada, assim, em termos de fragmentação, né, social, desordem das instituições, né. Esse período entre guerras foi marcado por isso em toda a Europa, e Doiver estava preocupado, qual é o papel dos cristãos nesse contexto? Aconteceu que, durante esse período, ele desenvolveu os postulados mais básicos de sua filosofia. O cosmos é criado por Deus e ele é bem ordenado. Gente, isso aqui é a coisa mais importante para compreender o pensamento de Doiver, né? A criação é bem ordenada por Deus. Na época, ele usou esse termo domínio de significado. Esse termo ele depois não usa, mas no contexto lá de 1922, ele vai usar esse termo domínio de significado. O ponto é, a criação é ordenada por Deus. Isso é fundamental. Porque a teoria modal de Doiver, né, é basicamente um desenvolvimento de uma teoria da realidade orientada por uma preocupação. Como compreender a ordem divina? Né, a ordem divina na criação. Outra coisa que Doiver vai dizer também é que a intuição é capaz de apreender as modalidades de significado da experiência. Então, essa noção de intuição, que era muito importante na fenomenologia, ele importa para uma visão cristã, dizendo que a intuição, Deus nos deu uma capacidade intuitiva de aprender os modos de significado, né? Então, o significado do aspecto jurídico, o aspecto moral, o aspecto estético, o aspecto social, o aspecto biológico, físico, químico, numérico, etc. Então, o ser humano tem essa capacidade de aprender de que existem diferentes modos de significado na criação e ele começa a ele pode teorizar sobre isso, criando ciência, né, fazendo investigação científica. Ele também dirá que a lei divina governa o cosmos e determina essas esferas de lei para que a experiência seja possível. Então, Deus estabeleceu condições de possibilidade para a experiência e o conhecimento. E Deus estabeleceu isso por meio de sua lei, cuja lei é essa que estabelece normas e esferas específicas para cada modalidade de significado, para cada aspecto modal. Então, isso aqui é bem da teoria modal do Doiver. Doiver também fala da necessidade de reconhecer a natureza religiosa do pensamento teórico. Então, Doiver rejeita, obviamente, o dogma da neutralidade do pensamento, o dogma da autonomia da razão. Doiver basicamente começa a sua filosofia dizendo, olha, não existe neutralidade, todo mundo tem confessionalidade, né? Existem premissas, existem, melhor, crenças que precedem a reflexão teórica. Então, Doiver é forte crítico, né, dessa noção de neutralidade do pensamento e da autonomia da razão. Ele diz, olha, existe uma natureza religiosa no pensamento teórico. Pois bem, então, de 1926 até 1965, Doiver se torna professor de Enciclopédia da Ciência do Direito, ou Filosofia do Direito, né, ou Teoria Geral do Direito, da Universidade Livre de Amsterdã, que fora fundado por Kuyper em 1912, salvo engano. Então, Doiver ele assume essa cátedra, né,
e passa e se torna professor dessa matéria por 40 anos, né? 40 anos ensinando filosofia, teoria geral do direito. Isso é muito importante para a sua obra, certo? Porque Dover é um autor, Dover desenvolveu uma obra chamada Enciclopédia da Ciência do Direito, que basicamente tem 5 volumes, né? Então muito orientado para questões de direito. Então Dover era um autor, ele é um filósofo do direito, né? Isso é muito importante ser dito. Ele é um filósofo da política e filósofo do direito, né? E aí, obviamente, ele desenvolve uma teoria da realidade, mas com o fim de compreender melhor, digamos assim, as particularidades do direito, da ciência do direito e também de questões sociais, né, das esferas sociais, das esferas de soberania social. Doiver, quando assume essa cátedra, ele, na palestra inaugural, ele tratou da soberania das esferas e da ideia de lei na ciência e filosofia do direito. Ah, vocês estão ouvindo? Tá passando um carro de som aqui. Vocês estão ouvindo ou não? Tá dando para ouvir, mas não tá atrapalhando, não. Tá. Se atrapalhar, vocês me avisam? Pois Pera aí, bem, agora deu uma agora tá aumentada. bem alto. Pronto, eu acho que agora melhora. Tá passando. Gente, continuando. Então, na palestra inaugural, quando ele assume a cátedra, né, de Enciclopédia da Ciência do Direito, ele trata da soberania das esferas e da ideia de lei na ciência e filosofia do direito. Então, veja, essa noção de soberania das esferas era do Kuyper, né? E ele acaba importando isso para a sua filosofia e também começa a falar dessa noção da ideia de lei, a lei divina estabelecendo esferas de leis na ordem da realidade criada. Então, em 1930, na década de 1930, Doiver ele desenvolve várias críticas a teorias sociais universalistas e individualistas. Universalistas, leia-se teorias sociais coletivistas, né? De direita ou de esquerda, certo? Vai do nacionalismo de direita ao coletivismo socialista de esquerda e ao individualismo liberal. Então, Doiver ele era muito crítico das ideologias políticas, certo? E ele desenvolve várias críticas a essas teorias. Ele alertou também contra o aumento da intervenção governamental em negócios e indústrias. Veja que a filosofia de Doiver ela serve muito a propósitos, né, desde sua época, no seu contexto, a críticas ao avanço exacerbado do Estado. Né? Doiver tinha uma preocupação, assim como Kuyper. Kuyper tinha uma grande preocupação sobre o poder do Estado, Doiver também, né? Então ele faz críticas severas à intervenção governamental do Estado em negócios e indústrias. Doiver ele fundou a Associação de Reabilitação Protestante, Doiver foi presidente dessa associação por mais de 20 anos. Essa associação ela trabalhava para reinserir condenados libertos depois de cumprir pena. Então, Doiver tinha essa preocupação também de atuação social. Então, ele fazia muita coisa, né? Se dedicava a muitas questões. Eu trouxe aqui uma oração do Doiver quando assumiu essa cadeira de filosofia do direito, ou enciclopédia do direito, na Universidade Livre de Amsterdã, em 1926. Quando ele foi fazer seu discurso, em determinado momento, ele fez essa oração. Eu queria ler para vocês que eu acho que é muito revelador do espírito que motivava Doiver, né, a fazer a sua filosofia reformacional. Ele diz assim: a ti, Senhor, meu Deus, dirijo minha oração nesta hora, para agradecer-te por tua maravilhosa condução em minha vida, para agradecer-te por cada provação e cada disciplina, para agradecer-te que agora me chamaste para te servir nesta universidade. Inspira meu trabalho nesta universidade e concede que tua força seja aperfeiçoada em minha fraqueza. Concede, ó Pai de toda misericórdia, que o amor por ti, pela expansão de teu reino, possa continuar queimando em meu coração e que meus passos nunca se desviem do caminho da verdade que tu nos revelaste em teu Santo Filho. E como nossas forças, nossas fracas forças podem falhar, como nosso coração está sempre inclinado ao pecado, ao mundanismo e à timidez, queira tu, Santo Pai, confirmar teu reino em nosso trabalho científico e usá-lo para se opor também nesse espaço ao reino da mentira, para que através de teu Espírito nosso trabalho como seres humanos possa ser santificado. Veja que olha, a motivação era fundamentalmente cristã. Né? Então, Doiver acreditava em verdade objetivo,
né? Tinha virtudes intelectuais, também virtudes espirituais e virtudes morais, né? Ele realmente estava buscando a verdade, né? Compreender a verdade divina, tal qual se apresentava. Isso é muito importante. E fez tudo isso em diálogo com filosofias secularistas de sua época. Então, veja que é um testemunho muito importante aí para nossas vidas. Pois bem, Doever se tornou reitor da Universidade Livre de Amsterdã em 1931. Ele ficou de 1931 a 32 como reitor dessa universidade, e ele proferiu um discurso quando assumiu o reitorado. E veja a preocupação da época de Doever. A crise na teoria humanista do Estado. Né? Tem esse livro, The Crisis in Humanist Political Theory. Basicamente, ele estava preocupado sobre o tamanho do Estado, a indefinição do que é o Estado. Né? Então, ele profere esse discurso, e esse texto é uma continuação das preocupações que Doever havia demonstrado quando ele estava lá na Fundação Kuyper. Lá ele escreveu alguns artigos publicados no jornal de política antirrevolucionária, e esses artigos foram compilados no livro The Struggle for a Christian Politics, ou seja, a luta por uma política cristã. Nesse livro, ele havia demonstrado como, ao longo da história, os cristãos estavam preocupados por desenvolver um arcabouço teórico para um engajamento político. Né? Então ele vai falar desde o começo da era cristã, passando pela Idade Média, até chegar à Idade Moderna. Aí quando é na Idade Moderna propriamente, ele desenvolve o que acontece sobre a luta para entender o que é o Estado, a estrutura do Estado, nesse livro The Crisis. E é nesse livro que Doever desenvolve a crítica ao positivismo jurídico, né, de Kelsen. Então, assim, é um livro muito importante para entender as preocupações de Doever, né? E isso tudo acontece, gente, nesse período aí de fim da década de 20 e começo da década de 30. O que estava acontecendo na Europa? Ascensão de propostas, né, totalitárias, movimentos de massa. Então, veja que Doever diz assim, a gente não sabe o que é o Estado. A teoria social humanista não sabe o que é o Estado. Por isso, o Estado ele é gigante. Então, a gente precisa definir as fronteiras do Estado para poder se opor a seu avanço exacerbado. Então, a preocupação era essa, né? A luta por uma política cristã e a identificação da crise de uma teoria política humanista levou a essa concepção que Doever desenvolve nesses livros, né? Que ele basicamente faz uma crítica do individualismo nominalista do Ockham até o positivismo jurídico de Hans Kelsen, certo? Pois bem, em 1932 deixou o reitorado e começou a discutir sobre direito positivo, esferas sociais e teorias universalistas. Doever, em determinado momento de sua obra, New Critique, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, as teorias liberais, ele critica as teorias liberais, o liberalismo, ele critica fortemente, mas ele pesa muito mais a mão contra as teorias coletivistas, porque ele diz que as teorias coletivistas elas são muito mais ameaçadoras à existência humana, à própria liberdade, né? Do que as teorias liberais. Então, ele pesa mais a mão contra as teorias coletivistas. E ele escreve isso em 1932, justamente ali no período em que a Alemanha já estava sendo cooptada por movimentos em massa, né? A Europa estava toda fragmentada, e havia um medo real de a Europa, né, se perder no seu caminho, que foi o que aconteceu, né? Então, Doever estava realmente preocupado, desenvolvendo uma teoria cristã orientada e em diálogo com os problemas de sua sociedade. Então, Doever é um acadêmico muito, muito prático nesse sentido. Infelizmente, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que Doever era um autor, por causa da teoria modal, ela é bem desafiadora, mas acha que Doever é um autor abstrato, que ele estava viajando. Tem gente que acha que ele, né, estava só, essa filosofia desconectada da realidade. Muito pelo contrário, né? É uma teoria da realidade, mas orientada para problemas práticos e reais, né, de sua época. Em 1935-36, ele publica o The Philosophy of the Law Idea, que é a sua obra magna, certo? E teve uma repercussão, né, muito positiva de início, depois sofreu várias críticas, né? Tem algumas questões críticas teológicas que algumas críticas teológicas que o pessoal levantou, e filosóficas também, mesmo entre os cristãos, né? Mas, de todo modo, essa obra ela ganhou muito espaço, né, no contexto ali dos Países Baixos, e Doever, ele publicou essa obra em inglês com o título A New Critique of Theoretical Thought. Então, ele dá uma mudança, veja que o título muda bastante, né? De 1935 a 36, quando ele publica a Filosofia da Ideia de Lei, né? Ele, em 1953, quase 20 anos depois, quando ele trabalha na tradução, né,
Doiver, ele traduziu, são 3 volumes, a New Critique, mais de 2.000 páginas. Ele traduziu o terceiro volume. Os 2 primeiros foram traduzidos por Terceiro e ele não gostou muito da tradução. E no terceiro ele realmente traduziu para o inglês. De todo modo, veja que tem uma mudança de ênfase diferente. Né? E você tem, inicialmente, a filosofia da ideia de lei, né? Ele fortemente orientado por essas preocupações dessa teoria da realidade. E aqui ele já muda de ênfase, assim, uma nova crítica ao pensamento teórico, né? Uma crítica ao neocantismo, né? Ao kantismo, então, ao dogma da autonomia da razão. Então, ele muda de ênfase, né? De um período para outro. E foi nesse período que Doiver realmente desenvolveu essa crítica, que ele chama de nova crítica, né? A transcendental, né? Em 1935, a Associação para a Filosofia Calvinista foi fundada sob a liderança de Doiver, e Vollenhoven, que é o seu cunhado, teve uma importância muito grande no seu pensamento. E o periódico Filosofia Reformata foi criado. E existe até hoje, né? É o periódico mais importante aí do contexto reformacional. Em 1937, Doiver desenvolveu discussões sobre soberania das esferas, não neutralidade e ponto de partida suprateórico. Veja que Doiver publicou os 3 volumes lá da The Philosophy of Law Idea, né, em 1935, mais ou menos. E poucos anos depois, 37, 38, Doiver começa a dar palestras, escrever, muito voltado para a crítica ao dogma da autonomia da razão, ou essa noção de neutralidade religiosa. Né? Então, Doiver começa a dizer, olha, não existe neutralidade, existe um ponto de partida suprateórico que a gente faz a síntese, né? A gente busca fazer uma síntese para encontrar significado sobre a realidade. E aí Doiver desenvolve isso justamente em 1937, 38. E isso vai marcar a forma como ele vai reendereçar a nova crítica 15 anos depois, ok? Que é justamente quando ele faz a tradução no inglês, que eu falei, em 1953. Na Segunda Guerra Mundial, Doiver trabalhou em outro aspecto muito importante da sua filosofia, né? E muito marcante, que é a noção de 4 motivos básicos religiosos. Então, eu tenho um artigo publicado, né, que eu apresento essa noção de 4 motivos básicos religiosos, se quiser procurar na internet. Ele também escreveu a sua trilogia inacabada, que é a Reformation and the Scholasticism, e escreveu também o Encyclopedia of the Science of Law, que é a sua enciclopédia da ciência do direito. Essa trilogia da Reformation ficou inacabada, né? Não terminou, se não me engano, no 3º volume, e a enciclopédia, ele escreveu 5 volumes, que até agora, se eu não me engano, tem a tradução dos 3 primeiros, apesar de o terceiro ainda não ter saído. Mas, enfim, basicamente, Doiver, ele pega os postulados da nova crítica, né, dessas críticas que ele estava desenvolvendo, e começa a endereçar para uma crítica, né, ao escolasticismo e também a uma crítica ao positivismo jurídico, né, que era tão importante aí na época, na filosofia do direito da época. Então, Doiver, ele realmente assim, é um autor que ele é muito marcado por preocupações aí, tanto teóricas, né, mas também muito práticas, muito voltadas aí à filosofia do direito e o papel do Estado, o tamanho do Estado, ou pelo menos as fronteiras do Estado. Doiver, ele deu refúgio a uma judia e a sua filha, e escondeu outros 3 homens dos nazistas em sua casa, né, na época da Segunda Guerra. Isso é só um aspecto importante para mostrar realmente que Doiver não era só teórico, né, estava preocupado ali também com o contexto, né, de sua época, e ele acabou protegendo alguns judeus, né, em sua própria casa, arriscando sua própria família. Em 1945, 48, ele publicou alguns artigos não acadêmicos, porque surgiu um movimento que é chamado Movimento Nacional Holandês, que ele propunha sintetizar o cristianismo com o humanismo, porque os movimentos cristãos, depois da Segunda Guerra, estavam tanto quanto dispersos. E aí a ideia era como restaurar os Países Baixos. Aí esse movimento nacional holandês sugeriu, a gente, né, sintetiza os valores cristãos com valores humanistas e a gente restaura os Países Baixos. Aí Doiver vai fazer uma crítica muito severa. Ele vai dizer, não, de forma nenhuma, existe uma antítese, né, uma oposição fundamental entre os motivos básicos, né, as forças motrizes que movimentam, né, o ímpeto e a reflexão cristã em detrimento do humanismo. Então, ele vai fazer essa crítica e aí ele publica esses vários artigos que não têm status acadêmicos, mas aí depois ele junta 58 dos 76 artigos publicados no Roots of Western Culture, que é Raízes da Cultura Ocidental. Tem publicação em português. Né? Então, são textos não acadêmicos, mas
muito interessantes para você começar a entender também o diálogo que Doivre desenvolve com outras filosofias a partir dessa noção de motivos básicos religiosos. Em 1948, Doivre se tornou membro da Academia de Ciências Real Neerlandesa, né? Inclusive, Doivre foi reconhecido pelo presidente da Academia de Ciências de sua época, né? Que eu acho que foi mais para o fim da vida, mais à frente, como um dos filósofos mais originais que os Países Baixos já teve, né? Então, realmente, ele foi muito reconhecido no contexto amplo do seu país. Em 1958, ele fez várias visitas, e a visita mais marcante aí foi, ele passou mais ou menos 6 meses lá nos Estados Unidos e Canadá, organizando e apresentando palestras de introdução à sua filosofia, né? Então, isso aí saiu o livro, né, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, né? Esse livro está publicado em português e ele é a melhor introdução, realmente, à filosofia de Doivre, né? É o melhor local para você começar. Então, assim, isso foi fruto de palestras que ele deu nesse contexto nos Estados Unidos e no Canadá, em 1958. Em 1960, ele fez discussões sobre criação e evolução, autonomia do pensamento filosófico e antropologia filosófica. Foi uma época de muito embate, né? Doivre realmente teve muitos autores americanos em diálogo com Doivre, concordando, discordando, né? E também autores e pensadores cristãos de sua época, né? Então ele teve muita oposição, inclusive de cristãos, né? Que não concordaram com alguns aspectos de sua filosofia. Então, a década de 60 é muito marcada digamos assim, por embates filosóficos. Em 1970, ele recebeu o título de doutor honorário do Gordon College, debateu com Van Til, né, Cornelius Van Til. Cornelius Van Til, ele realmente contribuiu muito com Doivre ali, esteve muito próximo a Doivre, especialmente na filosofia reformata, mas depois eles se afastaram, né, por conta de divergências, porque Doivre entendia que teologia e filosofia são, digamos assim, disciplinas diferentes. E já Van Til, ele propunha que a teologia fosse reguladora da filosofia, né? Se sobrepusesse à filosofia. Então isso gerou divergências e Doivre também entendia que a sua filosofia ela não era voltada a ser uma apologética cristã, né? E aí Van Til tem uma visão mais de que a filosofia cristã é mais apologética, né? Mais voltada, deve ser voltada à apologética. E Doivre, na verdade, queria, não, eu quero demonstrar a influência dos motivos básicos no pensamento filosófico, né? Então eles tiveram uma grande divergência em relação a isso, né? Doivre faleceu com 83 anos de idade, em 1977, em Amsterdã, bem próximo de onde nasceu, e teve 9 filhos, né? Era um erudito, tocava piano, né? Então, era um intelectual erudito, né? Muito refinado, com uma capacidade crítica muito aguçada, né? Que para fazer uma boa filosofia é preciso desenvolver essa boa capacidade crítica e também ter a coragem, né, de fazer as críticas às filosofias que estão se apresentando, e ele falava muito disso, né, e ele teve essa capacidade à sua época. Pois bem, agora deixe-me falar sobre o contexto intelectual, né, falei muito, é interessante porque a biografia de Doivre, na verdade, é uma biografia intelectual, né, ele, diferente de Kuyper, se você for ler sobre a vida de Kuyper ele foi deputado, ajudou numa divisão da igreja da época, se tornou primeiro-ministro, brigava com muita gente, né, nos jornais de sua época. Então, Kuyper era um cara movimentado, né? Agora, Doivre não, ele é mais comedido, né, mais filósofo mesmo, apesar de suas preocupações práticas também. Então, tem esse texto, O Meio Intelectual de Hermann Doivre, que é um texto bem famoso dentro do contexto reformacional, que está publicado nesse livro, né, como uma espécie de apêndice desse livro, que é o que é filosofia calvinista. Então, vocês vão encontrar, acho que é um dos anexos, então, desse livro que está publicado pela Monergismo. Pois bem, então, o Wolters, ele apresenta um meio intelectual de Hermann Doivre, né, eu vou falar um pouco sobre isso agora. Então, a principal influência do pensamento Doivre foi o Kuyper, né? Então, vocês devem conhecer sobre o Kuyper. Então, era esse teólogo político, né, jornalista, que se tornou deputado, era pastor, se tornou deputado, depois se tornou primeiro-ministro, escrevia para 2 jornais de sua época, era um forte opositor da Revolução Francesa, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, e também se tornou, né, o principal líder do movimento antirrevolucionário, né?
ele acabou reformando o Partido Antirrevolucionário no contexto dos Países Baixos. Pois bem, os pais de Doiver eram seguidores do pensamento de Kuyper, escutavam Kuyper, né, bastante na rádio. Doiver frequentou o colégio calvinista, neocalvinista, e estudou direito na universidade fundada pelo Kuyper. Então, assim, Kuyper esteve em toda a formação do Doiver, né? Agora, na entrevista de 1973, ele fala que realmente era tanto Kuyper, né? Kuyper para lá, Kuyper para cá, que ele estava saturado, né? Ele até criou uma certa resistência ao Kuyper, né? E Doiver fala isso na entrevista, ele diz, olha, eu era muito crítico do Kuyper, né? Eu me tornei muito crítico, né? Tem muitas reticências, né? E havia um cansaço por parte do Doiver, né? Em relação ao Kuyper. Mas o interessante é que ele depois se torna diretor da fundação do Kuyper, né? E desenvolve um trabalho orientado por alguns postulados do Kuyper. Isso é muito interessante. Dois movimentos intelectuais, então, exerceram importante influência sobre Doiver, né? Que foi o neocalvinismo neerlandês. Esse que eu vou falar agora, depois vou falar um pouco sobre a filosofia alemã. O neocalvinismo, né, o movimento que buscava resgatar princípios bíblicos interpretados à luz da tradição calvinista, né, para aplicá-los a todas as áreas da vida. Então, o Kuyper entendia que não existe nenhum centímetro quadrado da existência sobre o qual Cristo não diga é meu. Né? Então, o Kuyper entendia que Cristo é soberano sobre tudo, né, e o pensamento cristão deveria desenvolver um arcabouço teórico para lidar com as várias ciências, né, e várias esferas da sociedade. Então, ele fez isso a partir da tradição calvinista, né? Então, um modo de interpretação calvinista, reformado. E aí, muitos críticos começaram a chamar isso é um neocalvinismo, isso é um neocalvinismo. Aí, Kuyper disse, tudo bem, pode criticar, eu vou aproveitar esse termo. Aí, pegou esse termo para ele, de neocalvinismo, e acabou, o nome do movimento ficou como neocalvinista, né? Surgiu como crítico, mas ele aproveitou o termo. E depois, vocês conhecem muito bem, assim, essa noção do neocalvinismo lá naquele Stone Lectures, né, que são as palestras que Kuyper deu nos Estados Unidos, que está publicado naquele livro Calvinismo, pela editora Cultura Cristã. Doiver dedicou sua vida a desenvolver uma filosofia sob o paradigma neocalvinista, né? Então não tinha uma filosofia. Kuyper era um prático, né? Ele era prático, ele desenvolveu a noção de soberania das esferas, mas soberania das esferas é basicamente um princípio sociológico, né, que ajuda de forma embrionária a pensar sobre, sei lá, os âmbitos de autoridade de cada esfera social dado por Deus. Mas, assim, não tem maiores desenvolvimentos, não tem uma teoria da realidade, não tem uns aprofundamentos. Então, Kuyper, ele pegou esse princípio e levou adiante na sua vida prática, pública. Já Doiver dá um passo atrás. Ele diz, eu preciso ter uma filosofia, né, para pensar de uma forma cristã, entender em que contexto se dá essa noção de soberania das esferas. Então, Doiver é esse filósofo, né, do neocalvinismo. E aí, influenciado por essa noção de soberania das esferas, como eu falei, esse princípio sociológico, né, que diz que tem âmbitos de autoridade em cada esfera social dado por Deus, Doiver aproveitou essa noção e trabalhou com a noção de identificar as leis e princípios normativos na ordem da criação. Então, ele pegou esse princípio sociológico e digamos assim, transportou para uma ontologia modal, né? Modos de significado, modos de experiência da ordem da realidade. Como é que Deus estabeleceu esferas de lei que possibilitam a experiência e o conhecimento na ordem da realidade da criação? Então, ele transpõe essa noção de soberania das esferas, irredutibilidade das esferas, para o contexto de uma ontologia modal. As esferas de lei, elas são irredutíveis, né? Elas têm coerência na ordem da criação divina. E aí Doiver, ele desenvolve a sua filosofia e a chama de filosofia da ideia cosmonômica, né? Da ideia de lei. Então veja que o nome, apesar de parecer um tanto quanto, né, difícil, mas basicamente o que Doiver está dizendo, olha, é uma filosofia orientada por nomos, que tem a ver com norma, com lei, e cosmos, né, que aqui tem a ver com a criação divina. Então, existem leis, existem normas que Deus estabeleceu em sua criação. A criação é ordenada, a realidade é ordenada. E veja que Deus dá significado à realidade. As coisas, elas não têm substância em si, né? Ninguém apreende a coisa em si. O que existe são coisas que chegam a nós, né? E são dadas por Deus a nós de forma total, né? Que Doiver chama de totalidade individual. As coisas, elas têm uma estrutura
que é própria, dada por Deus. Então não existe uma substância nas coisas, né? Na verdade, que sustenta as coisas e o mundo é a palavra de Deus, né? A lei divina. Então veja, existe uma ordem, a filosofia da ordem, né? Eu chamei a filosofia de Doivert de a filosofia da ordem, né? É a filosofia da ordem da criação. A ideia é aprender, a teoria da realidade é aprender a ordem da criação divina. A lei divina governa o cosmos, a criação, e se revela dentro do tempo, enquanto esferas de lei. Teoria modal aqui, gente. Obviamente não vai falar disso, mas é teoria modal quando vocês forem se aprofundar. Tem um autor chamado Pierre Marcel que ele definiu a filosofia de Doivert como uma ideia de uma ordem de mundo divina. Eu acho a melhor definição que eu encontrei até hoje, né? Uma ideia de ordem de criação, né? Então, a filosofia de Doivert é isso, é a filosofia da ordem. A teoria da realidade de Doivert é entender a ordem que Deus estabeleceu na criação. Ponto. É isso. Filosofia cosmonômica é a filosofia da ordem divina na criação. A estrutura da criação que Deus deu, né? Por meio de sua lei, por meio de sua palavra, do seu decreto, dos seus mandamentos, né? Então, como todas as coisas, elas se expressam e se relacionam debaixo da ordem da criação. Como todas as coisas se expressam e se relacionam dentro do tempo, debaixo da ordem divina. Então, Deus sustenta as coisas por sua palavra. Nós conhecemos as coisas, né? Na experiência rica, que é a experiência ordinária do dia a dia, e nós podemos teorizar sobre essas coisas, né? Compreendendo as leis divinas e as normas divinas para a criação. Extraordinário, né? Um insight muito interessante, com forte crítica aí a um pensamento de sua época, né? Kantiano, né? De dogma da autonomia da razão, como também a filosofias muito orientadas por noções de essência, né? De substância, né? Nas coisas. Então, Doivert, não. O que sustenta as coisas é a palavra de Deus. As coisas elas não são ser. As coisas não são ser. Elas não têm substância de autoexistência em si, né? Elas são sustentadas por Deus. Deus é o significante. Deus dá o significado às coisas e sustenta as coisas por meio de sua lei, de sua palavra. É uma filosofia da ordem, né? Da criação. Então, Wolters, ele fala isso, olha, Doivert começou a elaborar sua filosofia sistemática numa tentativa de prover um fundamento ontológico mais amplo para o princípio caiperiano de esfera de soberania. Foi isso que eu tentei falar para vocês agora. Desde o princípio, compartilhava com Kuyper da convicção tão fundamental a cosmovisão neocalvinista, de que existe o quê? Uma diversidade básica que está enraizada na natureza da realidade criada. Ou seja, a criação ela é complexa, ela tem uma diversidade em si, né, que Deus estabeleceu, devendo ser compreendida com base na lei da criação. Embora para Kuyper a esfera de soberania tenha sido um princípio sociológico que forneceu uma diretriz para a política prática, Doivert expandiu esse princípio para um princípio geral de irredutibilidade ontológica, né? Então é basicamente isso, né? Então Doivert ele cria essa teoria da realidade orientado por postulados de esfera de soberania, entendendo que não pode haver redução dos aspectos de significado na ordem da criação divina. Então, Kuyper e Doivert compartilhavam da noção de que existe um mandato cultural desde a criação, e esse mandato cultural não findou, certo? E esse mandato cultural diz que nós devemos desenvolver as potencialidades da criação, observando as leis e as normas. Gente, é uma filosofia. Eu escrevi um texto, publiquei ano passado, numa revista reformacional, menos conhecida, chamada Findings. E eu, inclusive, debati com alguns reformacionais de outros países, né, defendendo essa tese. O que Doivert pensa teoriza sobre política e teoria social é fundamentalmente uma noção de ordem. Quais são os limites do Estado? Qual a estrutura do Estado? Quais são os limites da família? Qual a estrutura da família? Quais são os limites do casamento? Qual a estrutura do casamento? Então, Doivert teoriza sobre tudo isso. Então, a filosofia dele é uma filosofia da ordem, inclusive uma filosofia social da ordem. Por quê? Porque o ser humano pode desenvolver o Estado, a estrutura do Estado, diferentemente, formas de Estado, diferentemente ao longo da história. Não tem problema nenhum em reconhecer isso. Mas Doivert diz, isso tem que ser feito em observância e nos limites das leis e das normas que Deus estabeleceu na criação, sob pena de gerar desordem social. Esse é o argumento de Doivert. Além do Kuyper, o Vollenhoven, né, eu falei, o cunhado de Doivert, ele teve uma influência muito grande no pensamento de Doivert, a noção de analogias, né, retrocipatórias, antecipatórias, né, da teoria modal é muito importante e foi muito ajudada pelo Vollenhoven.
mas ele manteve muitas críticas à noção de motivos básicos religiosos e crítica transcendental que Doiver desenvolveu. Então, ele contribuiu muito com o pensamento de Doiver, mas eles se distanciaram, né? Porque Doiver desenvolveu outros aspectos que o Vollenhoven não aceitava, ok? Gente, sobre a segunda influência, eu estou no meu tempo aqui de 50 minutos. Tiago, me ajuda. Você me dá mais um tempo? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, pode seguir. Eu estou tentando me apressar aqui, mas... Não, pode terminar de expor, sim, Bom, no tempo que você precisar aí. Geralmente os expositores, eles passam do tempo. É normal. pronto, mas eu acho que em 5 minutos eu espero terminar. Vamos lá. Então, nós temos uma segunda influência no pensamento de Doiver, que é a influência da filosofia alemã. Doiver diz isso na Nova Crítica, né? Eu estava fortemente estava fortemente sob influência, primeiro, da filosofia neocantiana e, posteriormente, da fenomenologia de Husserl. Então, vamos falar aqui primeiro dessa filosofia neocantiana. Então, Doiver estava muito assim influenciado pela filosofia neocantiana de Marburg, da Universidade de Marburg, da Alemanha, que teve um dos seus principais teóricos, né, o Hermann Cohen. O que acontecia na época, né? Então, a Alemanha ela tinha uma predominância filosófica muito grande, né? Inclusive no contexto dos Países Baixos. Então, a Universidade Livre de Amsterdã, Dover fala disso, estava muito submetida, não influenciada por essa escola neocantiana de pensamento. E Dover, ele realmente, durante o período do tempo de sua vida, ele não ficou preso a essa filosofia, né, humanista. E com o tempo ele começa, apesar de algumas, não ficou totalmente preso, né? Ele tinha algumas já reticências, mas com o tempo ele vai se desligando, vai se afastando, vai fazendo aquela crítica interna, depois a crítica externa transcendente. Então, basicamente essa escola neocantiana, assim, de forma bem geral, ela entende que você tem, existem categorias ou formas no ego pensante, na racionalidade humana, e essas categorias precedem os sentidos e elas possibilitam o conhecimento científico. A ideia da escola neocantiana era depurar o conhecimento de qualquer preconceito metafísico. Ou seja, muitas vezes quando alguém vai fazer ciência, vamos pensar numa ciência, uma ciência social, pega o direito. Alguém vai pensar sobre o que é direito. Aí diz assim, aí como é que a pessoa começa pensando? A pessoa pensa, geralmente, isso aqui é moral, é certo ou errado? Imagine, tributar isso aqui, sei lá, uma determinada atividade econômica. É certo ou errado? Olha como é o pensamento. Ah, é certo, é justo, portanto, deve virar direito. Então, isso é geralmente o pensamento mais justnaturalista, né? Então, a moralidade determina o direito. Então, veja que essa forma de pensar, quando você vai pensar a ciência do direito, você extrai, para pensar a ciência do direito, um outro âmbito de conhecimento. Nesse caso aqui, a moral, a justiça, certo? Então, veja, a escola neocantiana vai dizer, não, a ciência não pode ser pensada com base ou a partir de preconceitos metafísicos, coisas externas próprias à própria estrutura da ciência. Então, os neocantianos vão dizer, olha, a ciência ela precisa ser depurada, purificada de qualquer outra concepção que é externa. Externa o quê? As categorias racionais. Então, veja, existem categorias do ego pensante, né, do ser racional, que precedem os sentidos externos. E essas categorias possibilitam um conhecimento científico depurado de qualquer preconceito metafísico. E aí eles desenvolveram o método transcendental. O método transcendental tem a ver com condições de possibilidade da experiência e do conhecimento. E para os neocantianos, né, existiam condições lógicas, por exemplo, a lei da não contradição, né, que são categorias a priori na razão humana que possibilita a investigação científica depurada de elementos metafísicos. Então, eles vão dizer, olha, existem condições lógicas que possibilitam a obtenção de um conhecimento científico purificado de qualquer metafísica. Essa era a ideia do método transcendental. Era fazer uma crítica científica, né? Uma crítica filosófica nesse caso, né? Que ele chamava superciência, uma superciência, na filosofia se via como uma superciência, fazer uma crítica aos âmbitos do conhecimento para purificar de elementos externos, metafísicos, né? Subjetivos, né? Sociológicos, para fazer uma ciência. E eles transpõem isso para o âmbito também da crítica da razão prática, né? Então, quem conhece um pouco de Kant sabe que Kant restringiu muito essa discussão sobre purificar, digamos assim, né, a ciência
de concepções metafísicas ao âmbito da crítica da razão pura, né? Enquanto na razão prática ele manteve elementos metafísicos. Agora, os neocantianos estendem isso, né, para até o âmbito da crítica da razão prática. Eu estou falando muita coisa, muita informação, por causa do tempo também, não vai dar para a gente aprofundar, mas a escola, Doivre diz isso, né, a escola de Marburg, do neocantismo, reconheceu apenas o pensamento matemático, lógico, transcendental como fonte de conhecimento. Então, só aquilo que era depurado de qualquer metafísica, né, de qualquer elemento externo a essas categorias ou essas formas que estavam presentes no ego, né, pensante, que poderiam realmente validar um conhecimento científico. Agora, Doivre, ele faz a crítica, rejeita o neocantismo, né, mas ele mantém um método transcendental, certo? Para uma nova crítica do pensamento teórico. E esse método transcendental faz o quê? Investiga as condições de possibilidade do conhecimento. E quais são as possibilidades do conhecimento? Doivre vai falar da teoria modal, do coração, o ego religioso, o sujeito é um eu religioso, não um eu lógico, né? Deus é a origem de significado. Doivre ele faz essa questão, levanta essa questão lá na Nova Crítica, quando ele diz assim, ó, quais são as condições universalmente válidas que sozinhas tornam o pensamento teórico possível e que são exigidas pela estrutura imanente do próprio pensamento, né? Então, veja, o que torna o pensamento, né, o exercício teórico possível? Aí Doivre desenvolve essa noção de teoria modal, como eu falei, coração, arquê, a origem, né, de significado, a distinção entre a experiência ordinária e a experiência teórica. Então, ele vai criar um arcabouço, né, para pensar essas condições de possibilidade do conhecimento, né, epistemológicas, o conhecimento da criação divina, de suas leis, de suas normas, da relação entre as esferas, dos aspectos modais, etc. Gente, só para citar, não vou nem comentar propriamente isso aqui, Doivre foi muito influenciado também pelo Hans Kelsen. Isso aqui é uma coisa que eu trago, que não está nesse texto do Wolters, né? O texto do Wolters, ele fala mais da influência neocantiana, aí depois ele fala da fenomenologia, mas ele não trata do Kelsen. Eu penso que é uma grande falha, porque o Kelsen foi o principal interlocutor do Doivre em relação à filosofia do direito, e Doivre era filósofo do direito. Então, o que é que aconteceu? A minha tese, ela é dedicada à crítica de Doivre a Kelsen, né? Então, Doivre citou Kelsen amplamente, debateu com Kelsen amplamente, eles trocaram cartas, né? Então, veja que a influência de Kelsen sobre o pensamento de Doivre é muito grande. E Kelsen é um neocantiano, só que ele extrai esses elementos neocantianos que eu citei, de purificação científica, para a ciência do direito. Por isso que o livro de Kelsen é a teoria pura do direito, né? Então, basicamente, é transpor o neocantismo para o direito, né? E ele se tornou o filósofo mais importante do século XX, né, o Kelsen, e teve um diálogo muito forte com o Doivre, né? Isso é muito interessante. E, gente, eu tive, graças a Deus, né, a honra de publicar. Eu peguei minha tese, transformei em um artigo e publiquei na Filosofia Reformata, né, que é a revista fundada pelo próprio Doivre, né? Isso foi no ano passado. Então está publicado, está disponível na internet, né, que é a crítica do Estado de Direito em Kelsen, a partir do pensamento de Doivre, né? Então está publicado esse texto no ano passado. Aí tem questões aqui que a gente não vai propriamente aprofundar, mas eu cito uma última coisa nesse ponto, que Kelsen escreveu um texto em homenagem a Doivre, né, que foi um texto chamado Law and Logic, em que Kelsen reconhece o que Doivre disse. Kelsen reduziu o direito ao aspecto lógico, né? E Kelsen reconhece isso, mas Kelsen também argumenta que não é possível pensar o direito sem lógica, né? Aí Doivre concorda com isso. Doivre não dispensaria isso. Para entender melhor esse debate, eu sugiro a leitura do meu livro lá, da minha tese de doutorado também disponível, ou desse artigo, ok? Caminhando aqui para a influência do Russell, já terminando, estou caminhando finalmente, a fenomenologia do Russell, o que nós temos aqui? A noção de redutibilidade. Então, o Russell, né, ele desenvolveu uma filosofia antirreducionista, né, da realidade, em respeito ao que é chamado de mundo da vida, né, que é a experiência que Doivre chama de experiência ordinária, né, o mundo como ele se apresenta, tal como ele se apresenta, né? Então, o mundo é muito rico, ele é muito diverso, muito com variedades de significados, e é preciso respeitar e aprender esses significados, né? Então, essa abordagem antirreducionista, essa noção de irredutibilidade acompanha o Doivre em todo o pensamento, certo? A noção também de intencionalidade, porque o Russell ele propunha, né, um retorno essencial às coisas tal como elas são, né? Essas coisas que surgem
no mundo e são dadas à nossa consciência para o pensar teórico. Esse exercício teórico ele precisa ser um exercício intencional, voltando-se às coisas em si mesmas, né? Então, Doiver, ele também aproveita esse elemento, né, da intencionalidade, desse retornar a aprender o sentido das coisas, as suas relações entre si. Agora, Doiver entende que toda essa realidade externa ela é significada pela origem divina, né? Pelo um ser transcendente, o próprio Deus. Enquanto Russell, ele entendia que, na verdade, quem dava esse significado era a consciência. É óbvio que o humanista ele não tem muito o que fazer, né? Aquele que nega o divino, ele vai entender que o significado das coisas externas é dado pela consciência, né? Então, Doiver, ele vai criticar essa perspectiva. Então, veja que aquele movimento interno e externo, ele aproveitou o método transcendental, noções de redutibilidade, intencionalidade, conceitos da filosofia de sua época, né? E transpôs para o contexto de sua filosofia cristã. Por fim, gente, tem a questão do existencialismo do Heidegger, que a noção de tempo cósmico é muito importante. Na década de 30, Doiver leu aquele Ser e o Tempo. Conta a lenda, né, que mais de 10 vezes, se não me engano, que ele lia e marcava, demorou muito para entender o Ser e o Tempo. E a noção de tempo cósmico foi muito importante, né, porque ela serve para Doiver como uma espécie de princípio ontológico, né, de continuidade intermodal. Basicamente, Doiver entende que o tempo cósmico ao qual, né, nós estamos submetidos pela vontade de Deus, ele é um princípio que permite e possibilita a coerência dos aspectos modais, né? E além disso, ele permite determinadas continuidades nos aspectos modais. Por exemplo, você pensa numa questão do número, né? Você fala 1, 2, 3, a sequência de um número necessariamente ela segue o tempo cósmico, né? Você não consegue pensar, por exemplo, 1, 5, aí 2, e dizer isso é uma sequência. Não, isso não é uma sequência, né? Existe uma ordem de sequência numérica, existe uma ordem de sequência nas várias ciências, né? No aspecto físico, químico, biológico, etc, etc. Então, Doiver fala dessa noção de que nós estamos presos ao tempo, né? Ou submetidos ao tempo, pela vontade de Deus, essa criação divina que serve como um princípio da ordem da realidade, certo? Que permite essa continuidade intermodal. Então, veja que é uma influência aqui do Heidegger, né? Interessante, mas obviamente transportada ao contexto cristão. Última frase, Wolters diz, a cosmovisão subjacente ao pensamento de Doiver mantém-se continuidade essencial à visão neocalvinista, embora a elaboração filosófica dessa visão seja construída basicamente com as ferramentas conceituais oriundas da filosofia alemã, principalmente o neocantismo e, em segundo lugar, a fenomenologia. Okay? E o Doiver reconheceu isso. Então, as três escolas aí que influenciaram seu pensamento foram o neocalvinismo, o neocantismo e fenomenologia.